Nesse momento, para vocês, prestem atenção nessa letra, né? Não é só uma música, né? Mas é realmente uma adoração que o Thales escreveu para Deus. E eu me identifico muito com essa música, ela sempre falou muito comigo. Jesus pode escrever a sua história de novo, mas olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim, mas olha o que ele fez comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o teu sangue, perdoou. A minha vida era tão vazia de sorriso, mas olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim na sua vida. Ele é meu melhor amigo. Glória a Deus, aleluia. Viver com meu Jesus é lindo. Glória a Deus. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. E eu não tinha nada, agora eu tenho vida e uma nova história linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. E eu não tinha nada, agora eu tenho vida e uma nova história linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada, agora eu tenho vida e uma nova história linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Glória a Deus. Que Deus possa escrever a nossa história aqui, de nossa sociedade. Obrigada, papai. Tu és santo, Senhor, poderoso. E esse louvor é muito forte, ele realmente fala muito com a gente. Eu não sei para vocês, né? Para mim, hoje fica muito claro, né? Quando eu lembro da minha vida que eu tive antes, hoje eu vejo que realmente eu não vivia, eu vejo que eu sobrevivia, né? E realmente, quando Deus ele entra na nossa vida, ele causa uma mudança, né? Que depois, quando a gente olha para a gente parece que a gente não se reconhece. A gente vê a gente abrindo mão de algumas coisas que a gente gostava, e depois que a gente gostava muito, que até deixa de fazer sentido para a gente depois. Né? Fico muito feliz de ver aqui o Juninho, de ver pessoas, né, amigos, o Zé também. E é isso, vamos para a palavra, vou estar orando antes.
de estar entrando, amém? Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de palavra, que o Senhor possa estar falando conosco, Pai. E obrigado, Deus, porque o Senhor usa quem o Senhor quer. Se eu fosse olhar para mim, Pai, para quem eu sou, para as minhas falhas, para a minha vontade, eu nunca estaria aqui, Pai. Mas como eu falei no começo, a gente não faz o que a gente quer, né? Porque foi até que eu vi uma pregação, Pai, quem faz o que quer é criança, Pai. Nós amadurecemos, nós crescemos, nós estamos aqui para fazer a sua vontade, Pai. Então não é sobre ser perfeito, Pai, mas é sobre buscar a sua vontade, buscar a santidade. Então que o Senhor possa nos ajudar hoje aqui nesse momento, a nós aprendermos, nesse bate-papo, que o Senhor possa nos fortalecer, e que nós possamos, Deus, tira todo o impedimento de entender a sua palavra, Pai, porque quando eu estava preparando essa palavra, Deus, eu fui muito atacado, senti muita dor de cabeça, porque eu sei, Deus, que quando a gente começa a tocar numa formigueira ali, né, Deus, o inimigo ele tenta nos atacar, mas como eu falei para o Senhor, eu não vou me calar, né, papai? Nós não podemos nos calar mediante a tudo isso que tem acontecido no mundo, e que o Senhor possa nos fortalecer e nos encher, em nome de Jesus, amém. Mas eu estava preparando essa palavra, irmãos, e a pastora não, a Ju falou comigo que o tema era Jesus é suficiente, eu nem sabia. E eu falei assim, nossa, é um tema muito forte, né? Jesus, ele é suficiente. E foi o que realmente eu coloquei, que eu falei com vocês, viver para Cristo é tão bom, que Paulo falou, né? Viver para Cristo é tão bom que morrer por Ele é lucro, né? E a vida com Deus, gente, é realmente uma vida de sacrifício. Ainda mais eu sei que o mundo ele tem muitas coisas para oferecer para a gente, mas a vida com Deus ela vale muito mais a pena. Eu queria até contar uma experiência para vocês. Antes de estar contando, eu vou estar lendo Lucas, capítulo 8, verso 12. Deixa eu abrir aqui. Amém, misericórdia, irmãos? Amém? Essa aqui é a parábola do semeador, acredito que os irmãos já conhecem. Eu não vou ler ela toda, né? Fala que o semeador jogou algumas sementes, cada semente caiu em um lugar diferente. E eu vou só me atentar a um tipo de semente, né? Jesus falou que as sementes que caíram à beira do caminho são as que ouvem a palavra, então o diabo vem, tira a palavra do seu coração, para que elas não creiam e não sejam salvas. Vou ler novamente. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então o diabo vem e tira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Eu queria estar contando até uma experiência antes de entrar. Foi essa semana, eu já contei para o pastor Deixe e para a Ju também. Eu estava sentado na sala, minha cachorra, não sei se irmãos tem cachorro, a minha cachorra é muito engraçada. Ela desce escondida e vem aqui para baixo, fica cagando no quintal. Aí eu chamo ela, Cacau, eu fico chamando ela não vem. Aí eu falei assim, cara, eu fiquei chamando a Júlia, dá uma chinelada nela, não sobe. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou fazer diferente. Chamei, ela desceu, sumiu no quintal, irmãos. Pensei que tinha nem cachorro no quintal. Eu falei, hoje eu vou fazer diferente. Eu peguei, me sentei, fiquei quietinho, irmão, quietinho. Na hora que fui ver, só veio ela só balançando o rabinho, subiu e entrou para dentro de casa. Aí o Espírito Santo falou comigo, é exatamente isso que o inimigo faz para a gente. Ele te grita. Quando o pecado grita, fala alto para você, que você sabe que é um pecado, você já fica assim, você já se esconde. Mas o que o inimigo faz? Ele sempre espera, ele deixa o pecado ali. E às vezes a gente mesmo vai procurar por ele. Sabe, olha, Deus falou comigo, eu achei isso muito tremendo. Eu falei, Deus, realmente, Pai, quantas vezes, né, Pai, eu estava te buscando, estava firme com o Senhor, e o inimigo, ele parou de alarmar, porque, irmãos, uma coisa é verdade, o inimigo, ele é muito estrategista, ele não quer que Jesus seja suficiente para a gente, ele sempre vai querer mostrar para a gente que a gente precisa de mais alguma coisa, mas, gente, a verdade é que Jesus, ele é suficiente, né? A verdade é que, quando a gente não tem Jesus, quando a gente está longe dele, a gente fica vazio. Né? E quando eu vi aquilo da Cacau, eu falei, caramba, cara, eu nunca tinha pensado nisso. E foi exatamente isso que Deus tocou em mim, né? Ele falou, você chamou por ela não veio. Quando você sentou e escalou, ela veio. Sabe? Então que a gente possa ficar atento, porque o inimigo ele sabe. Ele sabe que se ele está apertando aqui, está doendo aqui, e você colocou aqui a mão aqui, colocou um curativo, ele vai tentar atacar você para o outro lado. Então o que a gente tem que fazer? Fechar as brechas. Né? A gente precisa começar a cortar tudo aquilo que atrapalha a nossa ligação com Deus. Amém, irmãos? Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa palavra, voltando agora para o que a gente acabou de ler, essa parábola do semeador, ela fala muito comigo. É uma palavra que, assim,
Jesus jogou, né, a semente, só que a semente caiu no meio do caminho. Eu vou ler novamente aqui. E a semente cai no meio do caminho são as pessoas que ouvem, ou seja, muitas das vezes a gente está ouvindo a palavra, a gente ouve a palavra, ela cai, só que a palavra ela não cai no nosso coração. Ou seja, qual que é o plano do inimigo? Muitas das vezes a gente está na igreja, está ouvindo a palavra, só que a gente está disperso, né? A gente está disperso, a gente não está prestando atenção. Ou a gente está prestando atenção, mas a palavra ela não entra no nosso coração. E se a palavra, a gente escuta a palavra, seja na célula, seja na própria igreja, se a gente escuta a palavra e a gente não guarda essa palavra no nosso coração, a gente não consegue aplicar na nossa vida. Se você me entende, por exemplo, se a gente está na escola, estudando, e não presta atenção, a gente vai reprovar a prova provavelmente, só se a gente colar, né? Mas aqui com Deus não tem como colar, né? Se a palavra ela não cai no seu coração, já era, né? Se a palavra não faz morada em você, se o inimigo conseguir roubar isso de você, já era. Eu até comentei isso com a Ju, que muitas das vezes parece que eu vinha na igreja, ouvia a palavra, chorava ali, levantava a mão, chegava em casa e esquecia tudo que tinha falado. Entendeu? Ou seja, o inimigo conseguiu roubar a palavra do meu coração. Né? E se a palavra realmente ela for roubada do seu coração, a gente não consegue mudar. Porque a mudança que Deus tem para nós exige que essa palavra ela realmente caia no nosso coração. Amém, irmãos? Como estão conseguindo entender? Amém? Glória a Deus. Amém. E o tema, né, dessa palavra é Jesus é suficiente, mas Deus colocou no meu coração um novo nascimento. Quantos irmãos querem nascer de novo? Quantos irmãos querem nascer de novo? E foi justamente até aquele texto que tem, que fala que o homem não entendeu o que significava nascer de novo. Os irmãos sabem o que é nascer de novo? É nascer de novo, voltar para ele, não tem como, né? Mas nascer de novo aqui, que Jesus está querendo dizer, significa a gente realmente abandonar a velha vida. É você olhar para o antigo, eu olhar para o antigo Davi, e eu não consegui me ver mais fazendo o que eu fazia. Amém. É isso que a gente nascer de novo. Glória, sabe? Deus, até naquela parábola dos odres, né? Dos odres novos, eu anotei o texto aqui, eu vou ler para os irmãos. Aleluia, Jesus. Tem uma parábola dos odres novos, né? Que Jesus fala que não tem como você colocar vinho novo nos odres velhos. Não funciona. Deus estava até falando comigo, estava preparando essa palavra de madrugada. Eu até lembrei de Frankenstein. Todo mundo conhece Frankenstein, né? É aquele bichão todo remendado. E às vezes a gente quer ser crente Frankenstein. A gente quer colocar um pedaço de cada coisa. A gente quer continuar andando com Deus com um pedaço, com um braço de uma coisa, com a perna de outra coisa. Não tem como, gente. Para andar com Deus, eu até conversei isso com um rapaz amigo meu. Para andar com Deus, ou você mergulha de cabeça, ou você sai fora. Aleluia. Não tem como, porque o homem, Jesus ele vomita. Então realmente, é isso que Deus tem me cobrado, sabe? Às vezes eu sempre vou trabalhar numa cafeteria, e quando eu estou lá, Jesus sempre me incomoda. Fala de Deus para ele, cara. Fala de Deus para ele, sempre me incomoda. E tem vezes que eu passo, converso com ele. Quando eu estou indo embora, eu não falei nada de Deus para ele. Jesus me incomoda. Hoje você não falou de Deus para ele. E às vezes eu fico muito preocupado. Fico, caramba, cara, eu tenho que chamar ele para poder vir à igreja. E Jesus falou comigo, não é sobre você chamar ele para vir à igreja. Não é só sobre você estar preocupado para levar ele à igreja. A gente tem que entender que a gente é parte do corpo. Né? Nós aqui somos parte, todos nós aqui temos um pedacinho de Jesus dentro da gente. Então se eu estou lá, a igreja está lá. Amém? Então eu preciso dar testemunho para ele. Então Jesus, hoje é até legal, que ele é cristão, mas ele não vai à igreja, mas hoje eu chego lá e ele mesmo já começa a falar de Deus comigo. Eu fiquei até estranho. De tanto ficar martelando ele, agora ele que fala comigo, né? E às vezes eu estou trabalhando ali, ele fala, ei cara, tá na Bíblia? Que legal. Então a gente vê que a gente começa a influenciar, sabe? Então é sobre isso, é sobre a gente influenciar, é sobre a gente transmitir Jesus para as outras pessoas. E essa parábola, como Deus falou comigo sobre Frankenstein, eu falei assim, cara, realmente, quantas vezes a gente quer nascer de novo com Jesus? Com Jesus, eu quero nascer de novo, pai, mas eu quero levar um pedacinho do meu dedo antigo. Não tem como, então, né? O Jesus, ele não quer nos remendar, ele quer nos transformar. É diferente, né? Ele não quer costurar pedaços na gente. Ele quer realmente dar um banho na gente, ele quer realmente curar a gente de tudo que a gente vem carregando do passado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Tá? E é exatamente isso que eu coloquei. E eu coloquei aqui para a gente entrar nos pontos. Eu já perguntei para os irmãos quantos querem nascer de novo. Como a gente pode entender
que Jesus ele é suficiente. Muitas das vezes também, igual eu lembro que eu estava orando um tempo atrás, eu estava falando, Jesus, eu quero nascer de novo. Mas eu não sabia nem o que era nascer de novo. Como é que a gente pede uma coisa que a gente nem sabe o que é? E como que a gente pode entender? Como é que a gente pode aplicar na nossa vida e entender que Jesus ele é único e suficiente? Porque qual que é o problema? Qual sempre foi o meu problema? Eu sempre vim à igreja e tudo mais, só que eu queria tratar Jesus como parte. Jesus não é parte, Jesus é o todo. Não adianta a gente querer tratar Jesus como se fosse só, aconteceu um problema aqui, eu quebrei minha mão, agora eu vou orar. Não, Jesus não é um remédio. Jesus ele é a solução completa. Então, isso quando eu comecei a entender isso, sabe, as coisas começam a ser diferentes. A gente para de tratar Jesus como se fosse um objeto, um gênio da lâmpada, e a gente começa a tratar Jesus como algo que a gente precisa para viver, para respirar. Porque se a gente está aqui é por causa dele. Quantas pessoas estão morrendo aí, de câncer, de doença, atropelada, a gente vê o tempo todo aí, e a gente está tendo a oportunidade de estar aqui, vivos, adorando ao Senhor, falando da palavra de Deus para as pessoas. E como que a gente pode entender que Jesus é o suficiente? São 3 pontos, tá? O primeiro ponto, gente, reconhecendo quem Ele é. Sabe? A gente pode entender que Jesus é suficiente, entendendo quem Ele é. Isso também é muito questão da amizade, Eu estava até vendo um rapaz falar, ele falou que ele estava um domingo, todo final de semana, a esposa dele falou para ele assim, você percebeu que ninguém chama a gente para comer pizza? Ele falou, mesmo, Por que eu sou tão legal, por que ninguém me chama para comer pizza? Aí Jesus falou com ele, você convida alguém para comer pizza? Ou seja, o que acontece? Jesus requer amizade. Jesus requer que a gente convide Ele, que a gente gaste tempo com Ele, sabe? Não é só sobre a gente vir à igreja, bater ali no ponto ali, não, é sobre a gente gastar tempo em casa, acordar um pouco mais cedo, meditar na palavra, orar. Quanto tempo que às vezes você não gasta aquele tempo de oração gostoso, falando com Deus, Um amigo me falou que tinha várias experiências com Deus orando, E ele falou comigo, foi tão folclórico, falou comigo, rapaz, como Deus falava comigo na oração, como eu tinha experiência, aquilo me tocou. Eu falei, caramba, eu preciso começar a orar mais. Ele falou comigo, eu sentava, e no começo era meio complicado, A gente fecha o olho, hoje eu vou orar 2 horas, mas você olha no relógio, passou 30 segundos, aí você tenta de novo, não consegue. Mas ele falou que depois ele foi ver, ele já estava orando 2 horas, 3 horas. E ele falou que Deus falava e ele chorava na presença de Deus. E ele falou assim, caramba, hoje eu não tenho mais tempo de fazer isso. E o problema muitas das vezes é isso, que a gente vai vivendo e vai deixando de dar prioridade para aquilo que nunca deveria ter deixado de ser prioridade, que é o Pai. Que é realmente gastar tempo com Deus, cara. Realmente, porque a gente nada importa, a gente pode conquistar tudo. Mas se a gente perder nossa alma, a gente deu game over, Não adianta. Então, reconhecer quem Jesus é totalmente importante. Vou pedir para os irmãos abrirem Lucas, capítulo 7, versículo 8 e 9. Deixa eu colocar aqui. Aleluia, Jesus. Santo, santo teu nome. Que presença maravilhosa de Deus. Oh, glória. É difícil. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. Santo é teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Senhor. Glória a Deus. 8. Tu és fiel, Senhor. Santo, 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 santo. Lucas 7, irmãos. 7, 8 e 9. Amém. Amém. Essa passagem fala, um oficial romano, como que eu posso falar? Um empregado dele estava doente, ele encontra Jesus, ou seja, gente, ele era um oficial romano, ele não andava com Jesus, tá? Ele já tinha ouvido provavelmente falar de Jesus, então ele fala aqui, eu vou ler desde o 1, tá? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, o povo foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem ele estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedir a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. 7. E acho também que não mereço a honra
de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridades oficiais, superiores. Tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para o outro, venha, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. 9. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se, disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Olha que coisa linda, gente. Ele era oficial romano, ele tinha autoridade. Ele não andava com Jesus, mas ele reconhecia a autoridade de Jesus. Ou seja, ele reconhecia quem Jesus era, cara. Isso é muito legal. Se a gente parar para olhar, muitas vezes a gente vem na igreja, e a gente olha os discípulos mesmo, várias passagens, que eu até separei aqui, mas não vou falar por causa do tempo. Várias passagens a gente vê, por exemplo, quando Jesus ele anda sobre o mar e chama Pedro, né, os discípulos ficaram com medo, acharam que Jesus era um fantasma. Naquele momento que Jesus estava também no barco, teve uma tempestade, Jesus mandou a tempestade se acalmar, e eles ficaram assim: quem que é esse homem? Eles não entenderam. Ou seja, eles andavam com Jesus e não sabiam quem era Jesus. Sabe? Então muitas das vezes tem esse perigo da gente andar lado a lado com Jesus, a gente está na igreja onde Jesus está e a gente corre o risco de não saber quem ele realmente é. E se a gente não entende quem ele é, a gente não consegue realmente mergulhar, entender a totalidade que Jesus tem para a gente. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então é realmente sobre isso, é sobre a gente buscar entender quem Jesus é. Não é só sobre a gente estar no ambiente cristão, isso é muito bom, a gente tem que vir à igreja mesmo, sabe? Mas é sobre a gente ter fé, igual esse homem. Ele era um oficial romano, mas ele tinha fé em Jesus. Eu achei lindo que Jesus ficou admirado, irmãos. A fé desse homem devia ser natural, porque para surpreender Jesus, eu acho que é complicado. Então, assim, a gente precisa ter fé. Para que a gente possa reconhecer quem Jesus é, a gente precisa ter uma experiência pessoal com Jesus, né? Porque eu gosto de falar às vezes que Jesus é igual um biscoito. Cada um a gente tem que experimentar para saber o gosto, sabe? A gente pode, claro que experiências de pessoas vão tocar a gente, mas a gente precisa ter as nossas próprias experiências com Jesus. Amém, irmãos? O segundo ponto é a dependência, sabe? É exatamente o que eu já tinha falado com os irmãos. É a gente parar de tratar Jesus como remédio e entender que Ele é tudo para a gente, sabe? E hoje parece que quando eu começo a tratar Jesus como remédio, na vida começa a dar tudo errado. Então a gente precisa colocar Jesus no centro, entender que Jesus ele é prioridade, né, na nossa vida, porque quando a gente trata Jesus como prioridade, as coisas elas vão mudar. Amém, Jesus. Eu até queria ler também para os irmãos mais um texto, mas eu falo para os irmãos ler em casa. Ou melhor, eu vou ler para os irmãos. A palavra é tão gostosa, a gente sempre lê, né? Santo Deus, usa mesmo. Gente, é Lucas 7, versículo 36, tá? Os irmãos podem se acompanhar. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e se sentou para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. No caso, não sei se os irmãos sabem, fariseus eram um alto escalão, né? E eles gostavam de expor que eles tinham santidade, eles gostavam de mostrar que eles tinham santidade. Então, essa mulher pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ele as enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava perfume nele. Oh, coisa linda. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí ele falou: fala, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida dos dois. Qual dos dois vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para essa mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela lavou os meus pés e enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Ela derramou perfume nos meus pés.
Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados foram perdoados. Mas onde é pouco perdoado, pouco amor é mostrado. Nossa Deus. Aleluia. Então Jesus disse a essa mulher: os seus pecados foram perdoados. Gente, esse texto me tocou demais. Eu fiquei igual maluco lendo esse texto, cara. E se você observar, a gente percebe que o que Jesus quer dizer aqui é que quando a gente entende quão sujo a gente é, quando a gente entende da onde a gente saiu, a gente vai entender o verdadeiro amor de Deus por nós. Porque, irmãos, como eu falei para os irmãos, quando eu olho para trás, eu vejo a minha vida, eu vejo, caraca, cara, eu não mereço nem estar vivo. Sabe? Quando a gente entende o lixo que a gente é sem Jesus, a gente nunca mais vai querer soltar dele. E eu creio que nesse momento aqui que essa mulher, ela se ajoelhou aos pés de Jesus, ela já nasceu de novo ali, cara. Ela já nasceu de novo. Jesus falou, os seus pecados foram perdoados. Ela não precisou pedir perdão, irmãos. Ela não falou nada, ela simplesmente abaixou e demonstrou o amor dela por Jesus. Aquela atitude dela gerou perdão para ela. Amém? E muitas das vezes a gente erra, né? E a gente quer falar com palavras bonitas, pedindo perdão para Jesus. Não é sobre palavras, irmão, só. É sobre a intenção do coração. Sabe? Eu vejo que Jesus tem falado muito comigo. Eu vejo que Jesus sempre fala comigo: Davi, por que você vai fazer isso? Por que você vai cantar? Por que você vai fazer isso? Sabe? Porque qual é a intenção do seu coração? Sabe? Então a gente tem que ficar muito ligado nessa questão da intenção do nosso coração. Amém? Então esse foi um texto que me tocou muito. Então é sobre isso, gente. É sobre dependência. Quando eu li esse texto, veio exatamente isso, dependência. Aquela mulher, ela estava ali se jogando, ela estava mostrando: Jesus, eu não sou nada, eu sou o pó dessa terra, eu dependo do Senhor. Aleluia. Sem o Senhor eu não consigo mudar de vida. E é isso que eu peço para os irmãos, sabe, para que a gente possa fazer hoje, que a gente possa se derramar aos pés do Senhor, que a gente possa mostrar com a nossa vida, né, como o Daniel falou, que às vezes a gente quer falar demais, mas demonstra muito pouco. Então que a gente possa demonstrar com a nossa vida que a gente realmente depende de Jesus. Amém. Sabe? Não adiantaria eu falar para os irmãos que eu quero viver o que Deus tem para mim, se quando alguém me convidasse para pregar, eu não adiantasse. É sobre a gente se posicionar, é sobre a gente realmente depender de Jesus, fazer da nossa vida como se cada dia como se fosse o último dia, sabe? Se a gente morrer hoje, a gente está pronto para subir. Amém, irmãos? E o último ponto aqui é um novo nascimento, é realmente nascer de novo. Igual eu falei com Jesus, eu já abandonei isso, já abandonei aquilo, eu estou orando, vou na igreja, Pai, eu louvo, faço isso, prego a sua palavra. O que está faltando para mim, Pai? É nascer de novo, sabe? É o novo nascimento, irmãos. É muito mais do que a gente apertar um botão, organizar ali, igual, por exemplo, eu tenho dificuldade de dormir tarde, eu pego e começo a dormir mais cedo. O novo nascimento é um milagre, sabe? A gente dá um passo, e claro, logicamente, né, a gente tem que abandonar os velhos hábitos, mas é sobre realmente a gente abandonar tudo aquilo que passou e pedir: Deus, igual eu tenho pedido todo dia: Pai, me ajuda a nascer de novo, Pai. Me ajuda a nascer de novo. Tire de mim aquilo que às vezes eu não consigo enxergar, sabe, que me atrapalha de estar com o Senhor, Pai. Porque foi o que realmente eu falei. Eu acredito que os irmãos não querem ser crentes frankenstein. Então é sobre a gente realmente viver em santidade, viver pureza, realmente buscar ter um novo nascimento, sabe? E foi desse que a gente fala com os irmãos. E o rapaz lá da cafeteria, eu sempre converso muito com ele, e ele falou comigo: rapaz, esse dia ele falou comigo, eu estava vendo um vídeo e falou que Deus, eu lembrei de você. Então é sobre isso, é sobre a gente buscar impactar as outras pessoas. Amém. Né? Porque, como está na palavra também, a gente nunca vai poder passar para alguém se a gente não tem nada para passar. Né? A gente não vai poder passar para alguém se a gente está vazio. Eu até estava conversando também com a Ju, que quase toda vez que eu vou viajar sem trabalho, os amigos começam a perguntar da Bíblia, e assim, são amigos católicos, né? Eu respeito muito, tá, gente? Mas ele começou a fazer umas perguntas para mim, cara, difícil, eu não sabia responder. E aí depois a Ju usou Deus, e Deus falou comigo, né? Que eles estavam sedentos. Ele começou a perguntar sobre Jesus, perguntar, e tinha coisas que ele perguntava sobre a igreja dele, e eu não sabia responder. Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar. Então é sobre isso, sabe, gente? É sobre a gente estar atento, sabe? Estar atento. Porque às vezes tem uma pessoa que a gente tem um contato que precisa de uma palavra de Jesus. Amém? Então é sobre a gente ficar atento para poder realmente ser Deus, né? Como eu falei com os irmãos, não ficar preocupado só
em tentar arrastar a pessoa para a igreja, tentar converter a pessoa, porque quem converte não é a gente, é o Espírito Santo, amém? Não é sobre a gente tentar enfiar Deus na cabeça da pessoa, é sobre a gente agir como Jesus agiria, né, no nosso lugar ali. É sobre a gente realmente mostrar essa mudança. Então, gente, eu tenho certeza que se a gente reconhecer quem Jesus é, buscar ser mais amigos de Jesus, se a gente viver dependendo de Jesus, como aquela mulher fez, ela se derramou aos pés de Jesus, ela mostrou que ela dependia de Jesus, foi ali um grito e um tiro de misericórdia ali dela. E se a gente realmente nascer de novo, abandonar a velha vida, sabe, tirar os trapos, tirar os pedaços, né, como eu falei para os irmãos, não tem como a gente pegar uma roupa nova e costurar uma parte velha nela ali, até tem como, né, mas ninguém vai querer usar isso. É sobre a gente realmente trocar de veste, sabe? Foi até para terminar, que eu estava falando com a pastora, sabe? Que eu tive uma visão, acho que eu falei com o Juninho também naquele dia. Eu tive uma visão, eu estava andando num beco escuro e estava muito pesado, difícil de caminhar. Eu vi uma luz no fim do túnel e quando eu olhei para mim, eu vi vários pedaços, várias coisas caindo no chão, sabe? E conforme eu ia andando, ia ficando mais leve. Ou seja, quando a gente vai para a luz, o que estava oculto começa a aparecer. É exatamente isso que Jesus faz. Jesus, ele é um farol. E quando ele bate esse farol na gente, independente daquilo, às vezes tem uma coisa que você nem lembrava, que era algo que você era criança, está te prendendo, e Jesus, ele é igual um scanner, ele passa ali, meu amigo, e tudo tira. E hoje Jesus te pergunta, você quer nascer de novo? Hoje Jesus te pergunta, você me permite tocar em você e retirar aquilo que tem atrapalhado a minha comunhão? Porque, gente, Jesus, o que Ele quer é ter comunhão com a gente. O que Jesus quer mostrar para a gente é que Ele é suficiente na nossa vida. Amém? Quando a gente entende que Jesus é suficiente, gente, o resto das coisas, as outras coisas ficam superficiais, sabe? Claro, não é importante, tudo é importante. Mas quando a gente entende que Jesus, Ele é suficiente, a gente sabe que Ele está cuidando da nossa vida, a gente sabe que Ele está cuidando do nosso casamento. Então tudo começa a fazer mais sentido. Amém, irmãos? Então é isso, irmãos, que Deus possa estar abençoando a nossa vida, que a gente possa estar realmente nascendo de novo, que a gente possa realmente ficar atento, porque o inimigo muitas das vezes ele vai parar de gritar, vai começar a usar estratégias diferentes. Então que a gente possa abrir os nossos olhos, começar a prestar atenção, né, aonde o inimigo tem nos atacado. Amém, irmãos? Peço que vocês tenham entendido essa palavra. Eu peço para os irmãos colocarem de pé, que eu vou estar orando para passar a palavra, amém? Quem puder, claro. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa, Pai. Como eu fui impactado com essa palavra, Deus. Sabe, Deus? E uma coisa que eu fico feliz, Pai, eu estava falando com o Senhor, eu não estou preocupado de estar aqui pregando, não estou nervoso, porque eu não estou aqui porque eu quero. Eu não estou falando nada do que eu inventei, Pai. Eu estava lendo a Bíblia, o Senhor começou, eu estava lendo a Bíblia e do nada começou a vir para me anotar, Pai. Então assim, eu estou passando o que o Senhor queria que eu passasse. Aleluia! Porque se uma pessoa aqui, Pai, foi tocada, como eu já fui, eu acredito que essa palavra já teve o seu valor, Pai. Então, Deus, obrigado pelo seu mover, que o Senhor possa, Papai, nos ajudar a identificar aquilo que tem nos atrapalhado, Pai. Que o Senhor possa estar lavando a nossa alma, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Papai, que o Senhor possa repreender todo o plano do inimigo, Pai. Sabe, Deus, toda seta, todo bloqueio de mente, bloqueio de entender a sua palavra, Pai. Que nós possamos, Deus, nos levantar. Eu sei que muitas das vezes é difícil caminhar, Pai, é difícil ficar firme, é difícil depender do Senhor, mas muitas das vezes o que falta para a gente é simplesmente a gente não falar nada, igual aquela mulher, é simplesmente a gente se ajoelhar e chorar e entregar na mão do Senhor, Pai. Porque muitas das vezes a gente quer pensar, quer falar bonito, Pai, e a gente esquece que o Senhor está dentro do nosso coração, sabe, Pai? Então que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a gente a se atentar ao Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a gente a estar cheio do Senhor, Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, que os irmãos possam entender essa palavra, assim como o Senhor falou muito comigo primeiramente, muito tocado, eu creio que o Senhor tocou os irmãos também. Nós te agradecemos por essa palavra, que o Senhor repreende toda seta e nos leve em paz e segurança, Pai. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra, que nós possamos viver para Ti, Pai, e morrer para o mundo. Em nome de Jesus, amém. Que a oportunidade em nome de Jesus, amém.